Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique e aqui a gente vai aprender a como criar um agente SQL com LangGraph, tá? E para utilizar como exemplo, a gente vai fazer uma análise de dados financeiros de empresas brasileiras. No caso, a gente vai pegar dados de demonstrativos financeiros através da base de dados da CVM, lá onde que contém, tá, vários dados sobre contas, tá? Referentes aos demonstrativos financeiros, seja balanço patrimonial, DRE, DFC, tá? Então, a gente vai construir esse agente cíclico com o LangGraph de uma forma bem simples, que eu vou mostrar aqui para vocês, e de certa forma vai permitir a gente usar a linguagem natural para, no caso, linguagem natural através de um prompt, né? A gente escrever, né, o que a gente quer, e aí ele vai conseguir fazer consulta na tabela que vai estar tá contido, né, nossos dados, tá? Então, o que vai ser aqui? A gente vai fazer um ETL com os dados da CVM, tá? A gente vai construir o nosso agente ciclo com o LangGraph e a gente vai apresentar, né, executando as tarefas com um prompt, tá? Então, aqui tem uma introdução ao LangGraph, né? A gente já falou aqui no Clube AM. Temos aqui o formato que a gente vai extrair os dados direto da CVM, tá? E a questão é que os dados da CVM vocês podem encontrar nesse link aqui, tá? Que refere-se à DFP. São as demonstrações financeiras padronizadas. As empresas elas precisam fazer um envio padronizado de informações financeiras demonstrativos, tá? De forma recorrente à CVM e a CVM disponibiliza esses dados, tá? A DFP se refere a dados anuais, tá bom? E se você quiser dados trimestrais, aí recomendo ITR e você também precisa tomar cuidado com o tamanho dos arquivos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na CVM, no portal de dados abertos da CVM. Então a gente encontra aqui as informações, né? Os demonstrativos que a gente pode fazer a coleta, tá? E aqui os dados, tá? Então, todos os dados eles podem ser encontrados aqui, tá? Se a gente quiser o histórico desde 2010, tá? A gente clica aqui, esse é o repositório, e vejam que a gente tem que baixar um arquivo zipado para cada ano, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma função que vai fazer um loop para obter cada arquivo, né? Fazer o download de cada arquivo zipado e extrair esse arquivo zipado. Quando a gente extrair esse arquivo zipado, a gente vai encontrar arquivos CSV de todos os demonstrativos e cada arquivo desse demonstrativo vai contar as informações de todas as empresas, tá? Então, não tem escapatória, a gente tem que obter as informações de todas as empresas. Claro, a gente tem que construir uma forma de, depois de extrair esses dados do zip, realizar, né, a leitura e tratamento dos arquivos CSV, tá? Então, a gente faz isso numa função, tá? É uma função essa aqui, ó, nesse bloco de código aqui, só para mostrar para vocês. A gente cria essa função chamada baixar e processar FP, tá? Mas vamos deixar isso para depois. Primeiro, vamos falar um pouco aqui do projeto, né? Como criar o agente ciclo. Então, a gente tem que fazer algumas operações. Primeiro, a gente precisa configurar o banco SQLite, né? Que vai permitir a gente conectar aqui com o Python de forma simples, tá? Então, a gente faz isso tudo aqui no Python, tá? A gente coleta os dados, transforma em um DB e com o SQLite, né? A gente consegue criar nosso banco de dados, tá? É, uma vez que a gente tem nossos dados já definidos, a gente inicializa o Toolkit SQL do LangGraph, tá? Que vai permitir a gente usar o banco de dados como um modelo LLM e assim, né, gerar nosso agente, tá? E assim a gente consegue gerar os comandos SQL, né, passando a linguagem natural como prompt, tá? Claro que a gente precisa definir os nós e funções do gráfico, tá? No caso aqui do LangGraph, a gente precisa definir a ordem de operações, né? E aí que a gente usa o toolnode, né? Para associar as ferramentas, né? De operações e, claro, criar nossos prompts para fazer a execução, tá?
Então a gente tem todos esses esquemas de transição, em que a gente tem a construção da tabela, a gente tem o nosso esquema, a gente gera o query, a gente valida o query se ele está correto, né? E executa o query e depois a gente pode repetir fazendo toda a operação, tá? E a gente compila o nosso agente LangGraph. Então a gente inicia fazendo a instalação das bibliotecas, tá? LangGraph, LangChain, né? Primeiro, LangGraph, LangChain OpenAI, Community, LangChain Google Gen AI, tá? A gente importa aqui o GetPass iOS para poder fazer a inserção da chave API do Gemini, tá? No caso, eu acabei não falando, mas a gente está usando o Gemini aqui, que é o melhor LLM para conseguir fazer operações de forma gratuita, tá? E a gente importa aqui, né, claro, o chat Google Generative AI para conectar o LLM com o nosso agente. E coleta manipulação, pandas, request, zipfile, globe e SQLite 3, tá? São as bibliotecas para a gente fazer a importação dos dados. Aqui a gente gera ou melhor, a gente insere a nossa chave API, tá? É só rodar esse código que vai aparecer aqui uma inserção de API, vocês acessam lá na Google AI Studio. A gente já comentou aqui nos últimos exercícios, tá? E a gente inicializa o nosso projeto aqui, LM, tá? Nossa linguagem. Então a gente usa Chat Google Generative AI, modelo a gente vai usar 2.0 Flash e Temperature Zero, né? Que a gente não quer criatividade nenhuma aqui nas nossas consultas. E claro, a nossa função é ETL, então essa função ela vai seguir aquele padrão que eu comentei, né? Vai pegar a URL, vai passar por cada link aqui, vai fazer o download, enfim, vai obter todos os arquivos necessários. E claro, aqui já inicializa a lista para a gente obter a conexão com o SQLite, tá? Então faz a conexão e coloca, tá, os arquivos todos dentro aqui e já fazendo o tratamento, tá, pessoal? Então essa função aqui ela é bem completa para a gente conseguir obter tudo que a gente precisa, tá? Então, uma vez que a gente obtém a construção dessa função, a gente tem aqui a possibilidade de obter os demonstrativos, tá? Então aqui a gente tem uma lista com 3 demonstrativos, BPA, BPP, BRE. BPA, balanço patrimonial ativo, BPP, balanço patrimonial passivo, tá? Só vamos em demonstrativos e a gente usa a função aqui para pegar dados de 2019 e 2020, tá? A gente salva IDF geral. Em IDF geral, a gente vai ter o data frame e automaticamente aqui vai gerar uma conexão com um banco de dados SQLite, tá? Então aqui a gente só usa def geral para confirmar, tá, os nossos dados. Então a gente tem aqui dados CNPJ, data de referência dos dados, a companhia, código CVM da companhia, grupo DFP, né, se é balanço patrimonial ativo, se é DRE, a moeda, né, que está sendo medida, a escala da moeda, o código da conta, né, há um padrão do código da conta aqui, tá? Para cada denominação da conta também tem uma coluna para isso, o valor da conta, né, e demonstrativo, que se refere aqui de forma abreviada, tá? Então, ao final a gente vai ter aqui o nosso banco de dados. Então, eu vou mostrar aqui como que fica. Na hora que a gente roda aqui, então a função ela vai baixar aqui 2019, 2020 e vai fazer a conexão com com a SQLite, tá? E nesse caso, a gente pode verificar se deu tudo certo aqui, ó. A gente tem a criação do arquivo .db. Então esse é o nosso arquivo database. Beleza? Criando agente. Tá. Então a gente vai primeiro fazer aqui o uso da função SQL Database Toolkit, que vai ser uma ferramenta, tá? Para a gente conectar com o banco de dados. Já uma ferramenta já pronta aqui no LangChain. E a gente importa uma classe do LangChain para conectar com o banco de dados. Então a gente importa de LangChain Community, de Utilities, a gente importa SQL Database. Tá? Então vamos criar a conexão do SQLite com o nosso database. Então eu uso a função
SQL Database, o método FromRI, e a gente coloca aqui, que vai ser o SQLite, tá? 2 pontos, 3 barras e o nome do arquivo. E a gente salva aqui em DB. E aí a gente pode usar alguns atributos e alguns métodos do DB para confirmar algumas informações. Por exemplo, se a gente pegar DB e usar o atributo dialect, a gente vê que faz parte da SQLite. Se a gente usar o método getUsableTableNames, a gente vai obter aqui as tabelas, tá? Que vai ter aqui no nosso database. No caso, são os 3 demonstrativos que coletamos. E se a gente pegar aqui db.run, eu posso usar um comando SQL para verificar se está tudo certo, tá? Então, eu vou selecionar aqui de todas as colunas da tabela DRE as primeiras observações, tá? Então, tá batendo, beleza? Então, vamos implementar. A gente vai criar o toolkit, tá? A nossa ferramenta. Então, a gente usa SQL Database Toolkit, DB igual DB na nossa database e LLM igual LLM, tá? Salvamos em toolkit. E de toolkit, a gente usa o método getTools para extrair as ferramentas, tá? E salvar em tools, tá? É desses tools que a gente vai poder fazer aqui a conexão das ferramentas com o LLM, tá? Então aqui a gente tem a gente faz o loop, tá, para mostrar o nome e a descrição de cada ferramenta dentro de tools, tá? Então a gente tem aqui query, schema, list tables, query checker, tá? Beleza? Então a gente conectou aqui com o nosso tools e aí a gente tem a aplicação do agente com LangGraph. E no caso, a forma mais simples de a gente aplicar um agente com LangGraph é através do framework React, tá? Então basicamente, né, a gente está usando uma função pronta, tá? Para conseguir fazer o uso aqui do nosso agente, tá? Então a gente vai construir nós para as seguintes etapas: listar as tabelas do banco de dados, chamar a ferramenta obter esquema, né? Gerar uma consulta e verificar a consulta. Então a gente vai colocar essas etapas em nós dedicados, né, em nodes, tá? Para conseguir forçar as chamadas de ferramenta quando precisar e, claro, personalizar os prompts, né, associados a cada etapa. Então a gente vai importar mais ferramentas aqui, né, no sentido de mais funções, tá? Em que a gente vai importar from type import literal para a gente construir os nós, LangChain Core Messages para AI Messages para poder fazer com que a gente consiga fazer a mensagem dentro dos nós. Runables, a gente vai importar Runable config e a gente vai importar de LangGraph Graph, End Start, Message State, State Graph para a gente definir os estados, tá? E claro, LangGraph.prebuild, a gente vai importar toNode, beleza? Então a gente vai criar aqui 2 objetos, getSchema2, getSchemaNode, para a gente primeiro recuperar a ferramenta de esquema, né? E criar um nó que vai usar essa ferramenta no grafo. A gente vai fazer também para a ferramenta de query. Então a gente recupera a ferramenta de query e vai criar um nó para a gente usar no grafo essa ferramenta de query. E aí a gente vai criar aqui, aqui uma função, né, que é o nosso node, né, praticamente, chamado listTable para definir a chamada, né, das tabelas, tá? Então a gente vai definir aqui state recebendo message state, né, claro. E o tool call aqui a gente coloca as informações da tabela, tá? Então a gente define aqui uma mensagem DA, fingindo que a ferramenta foi chamada, tá? A gente recupera a ferramenta real da listagem de tabelas e a gente executa a ferramenta de fato aqui usando invoke, colocando aqui dentro toCall, tá? E aí a gente vai gerar um response, tá? Colocando AI message e o content de toMessage aqui em que a gente deu o invoke do toCall, tá? E claro, vai retornar as mensagens de toCallMessage, toMessage e response. A gente vai criar aqui agora uma ferramenta, né, para solicitar a LLM, né, para conseguir obter o esquema. Então a gente
cria aqui def call get schema, e o state vai receber message state, e a gente faz o bind aqui do modelo com a ferramenta, e assim ele vai conseguir escolher a ferramenta definida anteriormente. Então, a gente vai criar aqui LLM with tools, em que a gente usa o nosso LLM, dá um byte tools aqui com o get schema tool, né? E a gente fala que ele pode fazer a escolha de qualquer tool, né? Tool choice aqui, beleza? E assim a gente pode gerar resposta com base no histórico de mensagem, que a gente pega aqui o nosso LLM with tools, usa o invoke e pega do state, né, que a gente definiu, pega as mensagens, tá? Então, claro que nossas mensagens aqui vai receber a response daqui, tá? Então, assim, o que receber daqui a gente coloca aqui e o que receber daqui vai ser o nosso response, tá? Então, a gente vai criar um prompt agora para fazer uma orientação ao sistema. Então, vai ser esse prompt aqui, tá? Para a gente conseguir dialogar aqui com o nosso database. E, claro, a gente fala aqui para não usar comandos como insert, update, delete ou drop, né, no banco de dados, para não ferrar com o nosso database, tá? E a gente usa format aqui para a gente criar um novo formato que vai ser o db.dialect, tá? Uma vez definido o nosso system prompt aqui, a gente vai criar mais um para fazer o query, tá? A gente vai fazer o generate query aqui, claro que vai receber o state aqui, message state, e o system message a gente coloca nosso prompt, o content que vai ser justamente esse prompt, né? E a gente vai pegar mais um tools aqui com o run query tool, e a gente vai fazer um invoke aqui, que vai ser o system message mais as mensagens do atual estado, né? Ou seja, as mensagens após a gente usar esses dois nodes, tá? E aí a gente pede para retornar esse response. E agora, mais um prompt para a gente revisar aqui se corrigir pequenos erros, tá? Então a gente faz esse aqui para confirmar, fazer um check, né, do que a gente está fazendo. Senão a LLM pode fazer algo errado, né? E aí a gente ferrar com o nosso database, tá? Então por isso que a gente cria esse nó, check query, né? Que vai receber os estados dos agentes anteriores. E aí vai ser a gente colocar a system message aqui, nosso prompt, extrair a query da última mensagem do tipo toCall, né? Colocar aqui o restore message, fazer um byte tools, fazer um invoke, né? Com o system message e user message, e aí gerar o response, tá? Então, por fim, a gente constrói, né, essas etapas, e aí a gente precisa definir, né, agora o fluxo aqui, né? Inicializando o nosso gráfico. Então, a gente inicializa aqui, né, nossa função de controle de fluxo, e aí a gente cria o nosso state graph, faz o add node para cada nó que a gente criou, né, anteriormente aqui, em cima, são todos os nós. Então a gente coloca aqui, adiciona os nossos ads, né, vai ser a orientação de cada, as condições para cada agente, claro. E aí no final a gente gera o compiler para ficar um framework assim, tá? E assim a gente pode fazer o nosso question, tá? Então, por exemplo, quais empresas tiveram lucro positivo em 2019? Então, o nosso question, e a gente faz aqui um for loop para a gente fazer um string no agente. Então, for step em agent.string, a gente coloca o message aqui dentro a question, dentro de content, tá? Pro user, tá? E aí a gente exibe mensagem com pretty print, tá? Então aqui o resultado. E uma message, a pergunta, quais empresas tiveram lucro positivo? Então lembra, a gente tem três tabelas aqui, BPA, BPP e DRE. A gente não colocou nenhuma informação para IA de onde que está a informação sobre o lucro positivo. E aí o LLM vai pensar, né? Onde será que pode estar o lucro? Então ela sabe que o lucro vai estar em DRE. E daí ela pega aqui a DRE, tá? Então faz a chamada do DRE e começa a fazer as queries, né? E aí faz as queries aqui, tá?
E aí vai fazendo tool calls, né, até conseguir ter certeza, né, das informações e responder para a gente. As empresas que tiveram lucro positivo em 2019 são. E aí dá a lista aqui, tá? Bom, eu não confirmei se de fato está correto, tá? Mas creio que sim, tá? O mais importante é ver que, de fato, o LLM consegue fazer operações do tipo, tá? Então, esse exercício, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem checar a documentação do LangGraph. Tem que acessar aqui em Docs. Vocês podem checar, tá? A documentação.